Se você não estava em coma ou se você não estava em outro planeta, você deve ter acompanhado que Irã e Israel estão no centro de um novo capítulo da geopolítica mundial. Ameaças, ataques e a temida palavra nuclear. Mas você sabe exatamente o que acontece do ponto de vista químico e do ponto de vista físico também quando uma bomba atômica é utilizada? Nesse vídeo de hoje você vai entender o que é radioatividade e como que ela se conecta com esse que é um dos principais conflitos, um dos mais temidos do nosso tempo. Será que a Terceira Guerra Mundial está a caminho? Nas últimas semanas, as tensões entre Irã e Israel chegaram a um novo patamar. A coisa foi escalonando de um jeito e atingiu um patamar nunca antes visto, principalmente agora com a entrada dos Estados Unidos na parada. E ainda que o uso das armas nucleares não tenha se concretizado, não tenha se efetivado, a ameaça é real. E tem ciência por trás disso, e é uma ciência poderosa e assustadora que é a radioatividade. Mas afinal de contas, o que é a radioatividade? A radioatividade é um processo que acontece espontaneamente, acontece naturalmente com alguns tipos de átomos. Esses átomos, eles guardam no seu núcleo uma certa instabilidade por conta da proporção que existe entre o número de prótons e o número de nêutrons. Então isso gera uma instabilidade nesses átomos e uma das formas que eles têm de atingir uma relativa estabilidade é emitir de forma natural partículas, ondas eletromagnéticas, e essas emissões elas também geram uma grande quantidade de energia. Aí é que vem o perigo do uso dessas radiações. E antes de iniciar o vídeo, eu quero te fazer um convite. Na próxima semana, eu vou colocar aqui no canal um vídeo te mostrando quais são os pré-requisitos que você precisa ter para aprender radioatividade de verdade, para que quando apareça radioatividade na sua prova, você gabarite tudo que apareça sobre esse conteúdo. Então, para você não perder esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo aqui também, porque o YouTube vai te recomendando os vídeos do canal quando eles vão aparecendo, especialmente quando você também ativa o sininho. Fica de olho aqui no canal que vai sair esse vídeo e vai te ajudar bastante na sua preparação. Mas vamos lá, vamos entender melhor um pouco mais sobre o que é a radioatividade e como que esse processo é utilizado para a produção, por exemplo, de uma bomba nuclear, que é o que a gente está tratando aqui nesse vídeo, tá bom? Então acompanha aqui comigo, ó. Quando a gente está falando de radioatividade, existem vários nomes, tá? A ideia desse vídeo aqui não é passar tudo de radioatividade, assim como também não é a ideia desse vídeo que eu estou te comentando da semana que vem. A ideia é que a gente vá mostrando conceitos gerais para que você, quando for fazer o seu estudo, tenha essa visão geral para que você saiba quais pontos você tem que atacar para poder acertar os itens da sua prova, tá bom? Então, quando a gente está falando de radioatividade, a gente tem vários nomes que estão envolvidos na descoberta dessa ciência, na descoberta dessas radiações, na descoberta desses novos elementos químicos que são extremamente radioativos, tá? Mas eu destaquei aqui o nome desse cientista especificamente, que é o cientista chamado de Rutherford. Inclusive a gente tem um modelo atômico em homenagem não, né? Foi ele que desenvolveu o modelo e o modelo acaba recebendo o nome dele, tá? Ele é um cientista neozelandês, ele é lá da Nova Zelândia, e ele foi lá para a Inglaterra para poder desenvolver os seus estudos, e aí foi aluno de Thomson, e trabalhou bastante juntamente com o casal Curie, Marie Curie e Pierre Curie, no desenvolvimento dessa ciência que até então era recém-descoberta, que é a radioatividade. E aí ele fez um experimento muito famoso, que foi a partir dele que foi detectada as duas principais radiações que a gente tem quando esses átomos emitem para poder atingir sua estabilidade, que é a radiação alfa e a radiação beta. Ambas radiações, elas são partículas, tá? Então ele descobriu essas partículas fazendo essa emissão radioativa e colocando aqui, ó, uma placa positiva e uma placa negativa. E aí ele percebeu que uma dessas partículas se desviava no sentido da placa negativa, ou seja, essa partícula ela é positiva, já que cargas opostas se atraem, e a outra partícula se atraía no sentido da placa positiva, ou seja, essa partícula ela é negativa.
Outra coisa que ele percebeu é que a partícula que se desviava no sentido positivo, ou seja, a partícula negativa, ela sofreu um desvio maior do que aquela positiva, aquela que desviava para o lado negativo. Então, o que ele concluiu com isso? Que essa partícula positiva, que ele chamou de partícula alfa, ela tinha uma massa maior do que essa partícula negativa, que ele chamou de partícula beta, tá? E aí, um tempo depois, esse outro físico francês aqui, ó, Paul Ulrich, ele observou um terceiro tipo de radiação, nesse caso aqui foi a radiação gama. Diferentemente da partícula alfa e da partícula beta, a radiação gama não é partícula, ela é uma onda eletromagnética, tá? Então, quando a gente pega aqui, ó, o experimento de Rutherford, é exatamente isso que a gente tem. Os três principais tipos de emissões radioativas são formados por duas partículas, alfa e beta, e por uma onda eletromagnética, que é a radiação gama. E aí, como eu já falei para você anteriormente, quando essas radiações elas são emitidas pelo núcleo, essas radiações são acompanhadas de uma grande quantidade de energia. É aqui só para você entender melhor. A partícula alfa ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Então são 2 prótons e 2 nêutrons que se desprendem no núcleo do átomo e são emitidos com uma velocidade não tão alta. Se você observar aqui, ó, a velocidade da partícula alfa ela gira em torno de 20% da velocidade da luz. Então é uma velocidade não tão alta. Quando você tem aqui uma partícula beta sendo ejetada do núcleo, aí a gente está falando de um elétron. Você pode estar se perguntando, professor, mas que estranho, o elétron no núcleo, o elétron ele não fica na eletrosfera do átomo? Sim, mas é porque esse elétron aqui, que a gente chama de partícula beta, ele realmente tem a sua origem no núcleo. Mas por que ele tem origem no núcleo? Porque ele surge a partir da desintegração de um nêutron. Então, um nêutron, quando se desintegra, ele gera um próton e um elétron. Esse é o elétron que é ejetado e recebe o nome de partícula beta, tá? E aí, a radiação gama, como eu já comentei, ela é uma onda eletromagnética de alta energia, tá? Mas não é dessas emissões especificamente que vem a energia que é utilizada numa bomba atômica, por exemplo, nem mesmo numa usina nuclear, aquela energia que é utilizada para fins pacíficos, para fins de geração de energia elétrica. Não é essa emissão, nem essas emissões que são as responsáveis por essa grande quantidade de energia que a gente tem aí nesses dois processos, tá? O grande responsável por isso é o processo chamado de fissão nuclear. Então, a fissão nuclear, diferentemente do que acontece lá com aqueles decaimentos radioativos, aí a gente já não está falando de um processo natural. O processo de fissão nuclear, ele é um processo forçado, ele é um processo sintético. Ele requer que você tenha uma partícula se chocando contra um núcleo. Como o próprio nome já fala, fissão nuclear, a gente está falando de uma quebra. Então a gente tem um núcleo grande, um núcleo que é instável, sendo que o principal que a gente tem é este aqui, ó, é o isótopo 235 do urânio, tá? Então o urânio 235 é quem passa por esse processo de fissão. Então, por ser um núcleo instável, quando ele é bombardeado por um nêutron, aí você tem a quebra, você tem a divisão desse núcleo instável em 2 núcleos menores. Nesse caso aqui, ó, a gente tem um núcleo de bário e temos um núcleo de criptônio. O grande detalhe da reação de fissão nuclear é este aqui, ó. Além de formar esses 2 núcleos menores, mais estáveis do que o de partida, que é o urânio 235, essa reação de fissão nuclear, ela gera como produto também outros 3 nêutrons. E aí perceba, para que a reação de fissão nuclear comece, ela precisa de um nêutron. Só que o produto dela é outros 3 nêutrons. Então, esses outros 3 nêutrons que foram gerados vão se chocar com novos 3 átomos de urânio e assim vão gerando novas reações de fissão nuclear. É o que a gente chama de reação em cadeia. Então, é por isso que a energia que acontece aqui é uma energia muito, muito maior do que aquela dos decaimentos, pelo fato de essa reação acontecer em cadeia. Então, uma vez que ela começa, ela não para, ela se autoalimenta. E é isso que vai diferenciar principalmente o que a gente tem de energia sendo usado na usina nuclear para a produção de energia e a energia usada para dizimar uma população, como é o caso lá da bomba atômica. Aqui na usina nuclear, a gente tem um controle dessas quantidades de nêutrons que são geradas.
Então você tem lá o processo de fissão nuclear, tem a energia aqui, ó, sendo gerada, só que quando chega num certo limite, essas quantidades de nêutrons que são geradas, eles são absorvidos. Então você tem aqui alguns mecanismos de absorção desses nêutrons para poder cessar essa reação. Na bomba atômica não é isso que acontece. Na bomba atômica não tem esse mecanismo de controle e enquanto houver urânio-235 para poder ser bombardeado, para poder passar pelo processo de fissão, a reação vai continuar acontecendo e essa energia vai continuar sendo liberada, tá? Então essa é a principal diferença que a gente tem da fissão que acontece na usina nuclear e da fissão que acontece num processo de bomba atômica, tá? Quando a gente está falando desse urânio-235, a gente precisa fazer uma separação, porque na natureza, esse urânio-235, ele não está presente em uma grande quantidade. Ele também concorre, digamos assim, né, com o seu outro isótopo, que é o urânio-238. Então, quando você pega uma amostra de urânio, a quantidade de urânio-235 que tem ali é uma quantidade muito pequena. Então, você precisa de alguns processos, que eu não vou entrar aqui nesse vídeo agora, não vou entrar nesse detalhe, tá? Mas você passa por alguns processos para você aumentar a proporção de urânio-235 nessa amostra. Isso é o que a gente chama de enriquecimento de urânio, tá? Então, para que você tenha uma quantidade muito grande de urânio a ponto de a energia gerada ser suficiente para gerar uma bomba atômica, você precisa que esta amostra de urânio ela seja enriquecida. Essa é uma outra diferença também que a gente tem para a amostra usada na usina nuclear. Lá na usina nuclear, a gente não precisa que a amostra seja tão concentrada quanto no caso da bomba atômica. Ou seja, o que a gente vê nos noticiários, o que está acontecendo no nosso planeta, pessoal, não é só política, não é só estratégia militar, também é química. A química também está presente nessas coisas. E a radioatividade, que foi descoberta lá no final do século XX, é hoje uma das maiores forças de divisão entre as nossas nações, entre o mundo. Isso significa que entender como ela funciona é fundamental, não só para quem estuda ciências, mas para qualquer pessoa, para todo cidadão do mundo. E claro, né, para você que vai fazer prova, isso também aparece na sua prova. Essa grande contextualização que existe entre a química e a física também, porque a física também está envolvida na radioatividade, com a geopolítica, com todas essas questões mundiais. E se você achou interessante essa explicação e quer aprender mais sobre como estudar química e como que essa contextualização aparece para você na sua prova, não deixa de se inscrever aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, porque é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ele acaba entregando esse conteúdo para mais pessoas. E não perde o canal semana que vem, porque a gente vai ter mais conteúdo sobre radioatividade e eu vou te mostrar o porquê que você deve priorizar o estudo disso para a sua prova e principalmente quais são os pré-requisitos que você precisa possuir para poder se dar bem com essa disciplina. Te agradeço demais pela sua atenção, muito obrigado de coração e a gente se vê num próximo conteúdo. Valeu demais e até lá!